Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Caso você já tenha feito tudo isso, me ajuda, divulga esse vídeo aí, divulga outros do canal também, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, seja lá onde for. Você pode até, inclusive, ser recompensado por isso. Daqui a pouco eu digo como. Olha só, hoje não vou falar de redação, né? Aleluia, você deve estar pensando. Eu vou falar hoje de um conteúdo que cai bastante na prova do Enem. Vou falar hoje de um conteúdo que cai bastante também na prova da UERJ. Esse conteúdo está, inclusive, no top 5, no top 5 dos conteúdos mais presentes na prova do Enem. Você sabe qual é? Vou falar, mas antes eu vou falar da TechPix. Não, tô brincando. Vou falar logo, funções da linguagem. Essa é a parte 1 de funções da linguagem. Vamos lá então. O que são as funções da linguagem? Nós estamos aqui num ato de comunicação, nós estamos num processo comunicativo, perdão. Dependendo de qual elemento vai prevalecer neste processo, nós teremos uma função da linguagem, certo? Imagina que eu estou agora numa sala de aula, uma sala de aula repleta de alunos que eu estou dando aula. Eu sou o professor, eu sou o emissor. Se eu estiver prevalecendo nesse momento, sabe qual é a função da linguagem? É a emotiva, certo? Que é o foco no emissor. Quando o foco está no emissor, a gente vai observar, por exemplo, como elementos gramaticais, muito uso da primeira pessoa em verbos e pronomes. A gente vai observar um foco bastante grande, bastante intenso no eu lírico, caso estejamos falando de uma poesia, por exemplo. Mais à frente eu vou dar mais exemplos práticos para vocês numa segunda parte desse vídeo. Caso o foco esteja no receptor, a gente vai ter a função conativa, certo? Presta bem atenção, função conativa que recebe também o nome de apelativa. Numa sala de aula, os alunos são os receptores. Uma propaganda, por exemplo, foca bastante no receptor. Aí a gente observa numa propaganda, uma propaganda da Coca-Cola, beba Coca-Cola, por exemplo, o foco no receptor. Aí o que a gente nota? A gente nota o verbo no imperativo. A gente nota, além do verbo no imperativo, que um adjetivo para qualificar aquele produto, certo? Esses são alguns elementos gramaticais da função conativa ou apelativa, como eu já comentei. A terceira função da linguagem é a referencial. O que é referencial? Quando há um predomínio, quando há um destaque ao contexto. É muito comum a gente ver a função referencial em notícias de jornal, em notícias de revistas e por aí vai. Porém, mesmo numa notícia, pode prevalecer, pode estar presente também, junto lá com a função referencial, às vezes até disputando espaço com ela, outras funções da linguagem, só que mais à frente a gente vai ver isso, não se confunda. Agora, a quarta função da linguagem, qual é ela? É a metalinguística. Na metalinguística, a gente tem o código em destaque, certo? É o código explicando o próprio código, certo? Qual pode ser o código? A língua portuguesa. Sendo assim, um dicionário é metalinguístico, praticamente por excelência. Às vezes eu estou aqui na aula, eu faço uma espécie de metalinguagem, como assim? A aula falando da minha própria aula. Imagina que você está escrevendo a sua redação. Aí na conclusão da sua redação, você escreve concluindo, em conclusão. Isso é um indício, uma marca de metalinguagem. Fica muito negativo, fica muito nocivo para o seu texto. Por quê? Fica parecendo que você não tem maior seleção vocabular. Por isso, evite a metalinguagem na sua redação. Por quê? Imagina, no primeiro parágrafo argumentativo, você fala primeiramente. No segundo, você fala em segundo lugar. Na conclusão, você fala em conclusão. Por favor, não faça isso. A quinta função da linguagem é a fática, quando há o predomínio, quando há o foco no canal de comunicação. Voltando à questão da sala de aula. Quando eu estou na sala de aula, eu fico muitas vezes testando o canal de comunicação. E como que eu faço isso? Eu falo assim, beleza, galera? Estão me entendendo? E aí, acorda aí, fulano. Fulano, lê para mim. Eu fico toda hora testando o canal, vendo se a comunicação está mesmo sendo estabelecida, se a comunicação está ocorrendo, se está ocorrendo bem. E agora, a sexta função da linguagem é a função poética, a preferida de muita gente, certo? O que a gente vê na função poética? Um predomínio da mensagem. Nesse momento, a gente vai ver como alguns elementos muito presentes, figuras de linguagem. A gente vai ver metáfora, metonímia,
paradoxo, antítese, sinestesia. Tá vendo? Função da linguagem, ela muitas vezes se aproveita das figuras de linguagem. Toma cuidado para não confundir esse tipo de coisa, certo? E lembrando também que muitas vezes no mesmo fragmento a gente pode ter mais de uma função da linguagem, pode ter mais de uma figura de linguagem, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo, Funções da Linguagem, parte 1, um dos conteúdos mais presentes lá no Enem, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.